Eu queria convidá-los, sem muitas conversas, a abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Eu quero ler os versos de 1 a 6 e nessa manhã refletirmos a partir dessa palavra, dessa porção da palavra de Deus. Jeremias 18, versos de 1 a 6. O texto nos diz o seguinte: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar mais uma vez? Deus, bendito seja o teu nome, Pai, hoje, sempre e eternamente. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pela liberdade que temos de abri-la, de lê-la. Obrigado porque o teu Espírito em nós tem nos dado, Senhor, entendimento da tua revelação. Pedimos nesta hora, Senhor, que lemos esses poucos versículos, que o Senhor Deus continue a nos edificar e fala conosco, Pai, de um modo contundente, claro, transformador. Que possamos aqui, Senhor, não apenas ler algumas palavras, nem ouvir o balbuciar de um homem, mas que o teu Espírito fale a nós e que assim sejamos conduzidos ao contentamento, conduzidos, Senhor, à piedade, à fidelidade ao Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é mais cruel? Enganar alguém ou enganar-se a si mesmo? O homem é a única criatura que se recusa a ser o que ele foi criado para ser. Nós sempre buscamos referências erradas para direcionar nossa vida, nossas convicções, nossas escolhas. É interessante que nessa busca, muitas vezes nós buscamos essa referência nos outros e nós começamos a nutrir em nós o desejo de ser aquilo que os outros querem que sejamos. Atender às expectativas dos outros. Essas pessoas que assim vivem só encontram sentido para a vida ao se tornar o que os outros querem que ela seja. Mas muitas vezes nos cansamos dessa busca por satisfazer a opinião dos outros e mergulhamos dentro de nós mesmos e nos tornamos alguém cheios de nós mesmos ou mergulhados em nós mesmos. E aí nós tomamos aquela expectativa de ter a si mesmo como referência e fazer a própria vontade e, orientado pela própria determinação, definir a sua identidade. Essa pessoa muitas vezes diz assim: basta, agora eu serei o que eu quero ser. Alguém só quer tomar essa decisão de ser o que ela gostaria de ser, porque ela já não suporta mais ser o que ela realmente é. Ou quando muitas vezes nós não buscamos referência nos outros, nem em nós mesmos, mas começamos a olhar para as circunstâncias e deixamos que as circunstâncias sejam a referência do nosso ser e justificamos que somos o que somos porque estamos inseridos no meio ou porque as circunstâncias têm assim me tornado. Olhando para o livro do profeta Jeremias, nós vamos lembrar, eu não sei se você já leu esse livro, mas que Jeremias profetizou em meio à calamidade do povo de Judá. O povo havia perdido o seu referencial de vistas, havia se confundido em sua caminhada, havia perdido Deus de vista, havia tomado como referência os povos ao redor. Eles queriam ser como as demais nações e assim também adotar os seus deuses. Eles estavam entregues à idolatria. Jeremias então profetizou durante o tempo em que Israel fora levado para o cativeiro e Judá estava em plena decadência. Ele profetizou por mais de 40 anos. Foi contemporâneo de Abacuque,
de Sofonias, de Ezequiel, de Daniel. E a mensagem de Jeremias nunca foi tão popular assim, o que trouxe várias vezes risco à sua integridade física, à sua própria vida, porque Jeremias denunciava com fidelidade a infidelidade do povo de Judá a Deus, e que essa infidelidade de Judá resultaria na destruição e na miséria. Jeremias, ele se utilizou de muitos símbolos para entregar a sua profecia, muitas ilustrações para falar dos oráculos ao povo. Nesta porção que nós acabamos de ler, de Jeremias capítulo 18, nós vamos ver ele apresentando Deus na figura de um oleiro, orientado pelo próprio Deus. Um oleiro que refaz o seu vaso, reconstrói, redefine o seu vaso, ensinando que Deus tem o direito inquestionável de remodelar o seu povo arruinado. Então, olhando para o livro do profeta Jeremias nessa manhã, eu queria convidar você a olhar para Deus. E sobre esse tema eu queria que você pensasse: por que eu preciso olhar para Deus? Ou ter Deus como referência? E esses poucos versículos, que é uma experiência do profeta Jeremias, mas que é narrado em tom parabólico, ou de uma parábola, ele nos traz alguns ensinamentos que respondem a esta pergunta: por que eu preciso olhar para Deus? E em primeiro lugar, quando eu olho para os versículos de 1 a 6 do capítulo 18 de Jeremias, eu descubro que eu preciso olhar para Deus, porque quando eu olho para Deus, eu contemplo a realidade de quem eu sou. Eu não sei se você observa no texto, mas Jeremias já havia entregado algumas profecias ao povo, já havia lamentado a condição do povo. Jeremias denuncia o pecado, a fragilidade, o engano que há no pecado e que o povo estava mergulhado. Denuncia o relaxamento que o povo estava vivendo em relação ao dia do Senhor e a idolatria esbanjada pelo povo de Deus. Então, o Senhor mesmo vem a Jeremias e fala diretamente a Jeremias e chama Jeremias a contemplar uma experiência. Ele diz: desce à casa do oleiro e lá você ouvirá as minhas palavras. Jeremias prontamente obedeceu, e eis que quando ele chegou àquele lugar, ele encontra um homem concentrado, diz o texto, entregue à sua atividade, à sua obra, uma obra sobre rodas. Ele fala do instrumento que aquele oleiro estava usando, bem rústico, bem rudimentar, aquelas rodas com a qual ele empurrava com o pé muitas vezes para que pudesse ir dando forma ao barro. E Jeremias faz uma observação interessante naquela experiência. O verso 4 diz que o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, mas ao mesmo tempo em que aquele vaso se estraga na mão do oleiro, diz que o oleiro continua compenetrado na sua obra e ele tornou a fazer dele outro vaso conforme lhe pareceu. Aquela experiência, Deus coloca diante dos olhos de Jeremias para lhe trazer essa lição, que o povo precisava olhar para Deus, ou voltar os seus olhos para Deus, o seu foco, o seu referencial para Deus, porque quando eles olhassem para Deus, eles teriam consciência de quem eles realmente são, de quem nós realmente somos. Ante a essa figura utilizada por Deus para trazer essa palavra para Jeremias, destaca-se a experiência do barro nas mãos do oleiro. O barro se desmantelou, o barro se estragou nas mãos do oleiro. E não foi por falta de habilidade, porque ali fala de alguém que costumava trabalhar com o barro, mas porque é próprio daquela figura que está sendo ali exposta, do barro. O barro por si só arruína-se, o barro por si só desintegra-se. O barro, olhando para a figura, é algo autodestrutivo. E aquele barro estava representando aqueles povos, aquela nação, a nação de Israel. A nação caída está sendo ilustrada ali diante dos olhos de Jeremias como algo sem valor por si mesmo, algo que na sua natureza não se sustenta. O barro representa a queda, o pecado, o homem caído, está ilustrando tudo isso. O homem revoltado que se recusa a ser o que fora criado para ser. O homem que está em rebelião, a nação que está em rebelião.
E ali há uma armadilha para si mesmo. O barro ilustra quem somos. E aquele barro sem as mãos do oleiro era algo sem valor algum. A nação de Israel é como aquele barro que por si mesmo se destrói, andando pelos caminhos do pecado, da idolatria, de seu próprio coração, de suas próprias vontades. Ou aquela nação que buscava referência ao redor de si, nas demais nações, e que estava caminhando para a ruína e para a miséria. Jeremias mesmo já havia denunciado a corrupção do coração humano, como ele é falho ou corruptível, como ele se afasta facilmente do propósito de Deus. O capítulo 17 narrou isso, é muito famoso, os versículos iniciais do capítulo 17, que diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E ele diz que o Senhor mesmo é quem conhece milimetricamente o coração do homem, e que o Senhor mesmo é quem retribui a cada um conforme as suas obras, trazendo isso à consciência, de que quando os homens olham para Deus, os homens ouvem a voz de Deus, ele percebe quem ele realmente é. O seu pecado fica denunciado, a sua fraqueza é descoberta. Por isso que nós lemos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo lembrando qual é a função da revelação de Deus, a função da palavra de Deus. Ele diz que quando nós estamos diante da lei ou diante da palavra de Deus, nós nos contemplamos como em espelho e nós percebemos as nossas fraquezas, o nosso pecado. É como João registra as palavras de Jesus, que os incrédulos ou as pessoas ímpias rejeitam a luz, porque ao aproximar-se da luz as suas más obras são denunciadas. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos quem nós realmente somos. Se o homem está arruinado, somente as mãos do santo oleiro são a saída para o barro desintegrado, a saída para o barro sem valor. E é interessante que, por mais revoltado que o homem seja, ou por mais revoltado que o homem esteja, a esperança nunca está nele mesmo. A esperança nunca está dentro de si, porque o seu poder é de destruição, não de restauração. Por maior que seja a revolta do homem, também ela não pode descontinuar a obra do oleiro. Então, quando nós olhamos para Deus, ou nós devemos olhar para Deus, porque quando nós olhamos para Deus, nós vamos tomar consciência da realidade de quem nós somos. Vamos perceber pelo caráter santo e justo do Senhor, que nós somos caídos e pecadores, e que não há valor intrínseco no homem caído. O valor está naquilo que o Senhor fez, ou naquilo que o Senhor faz. O valor está no próprio Deus. Por isso a esperança do homem não pode estar nele mesmo. Então eu preciso olhar para Deus, porque eu tenho uma percepção de quem eu sou. Mas não somente isso. Os versículos 18, do capítulo 18, de 1 a 6, ainda me lembra que eu preciso olhar para Deus, porque quando eu olho para Deus, eu contemplo o seu poder transformador, o seu poder salvífico. O que espantou Jeremias em toda essa visão na casa do oleiro é que, além do barro ter essa qualidade, o que chama a atenção é que, no verso 4, o oleiro, mesmo tendo o barro se desintegrando em suas mãos, ele continua concentrado em sua obra. Ele continua focado em refazer o vaso. E é interessante que esse espanto traz esse olhar para que ele pudesse perceber a realidade da nação de Israel, mas não somente isso, que o Senhor continuava no controle daquela situação, que o Senhor tinha poder para transformar aquela situação, que o Senhor Deus, ele tinha habilidade, ele tinha competência. O oleiro figurava isso, ele não desviou o seu olhar daquela obra, da obra que ele fazia, como o Senhor não tira o olhar de sua criação, o olhar do homem, o olhar do barro. E ele pega aquela obra arruinada, e é tão interessante a gente olhar para essa figura, que Deus de fato, no Éden, cria o homem do barro, e Deus cria o homem, como diz Eclesiastes 7:29, para que ele fosse reto e andasse em retidão, mas o homem se meteu em muitas astúcias, e a queda está figurada em tudo isso, mas a esperança não acabou ali. Nós vamos perceber um Deus que se compromete com uma obra de salvação, e a narração das profecias em Jeremias inteiro vai mostrar isso para a gente, como nos demais profetas.
Por mais que o homem esteja revoltado contra Deus, a única saída para o homem é o próprio Deus, porque somente o Senhor é quem tem poder de transformar a realidade do homem. Deus conhece perfeitamente o coração humano, como eu já relatei em Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, conheço. Ou como disse Davi no Salmo 139, o salmista lá, Davi, reconhece que só o Senhor é quem pode sondar o coração, conduzir o coração do homem. Deus vê as coisas como elas realmente são. E essa fala do versículo 4, ela mostra isso bem como o versículo 6. Quando então o Senhor fala diretamente a Jeremias, a partir daquela percepção, ou daquela visão dele na casa do oleiro. Ele diz no verso 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. O Senhor liga toda aquela experiência à realidade da obra que o Senhor mesmo está fazendo. O Senhor não desiste dos seus propósitos, os planos do Senhor não são frustrados, nem mesmo diante da revolta do homem. Como disse Isaías no capítulo 45, no versículo 9, quando eles podem acaso perguntar ao oleiro, por que me fizeste assim? Ou tirar do oleiro a autonomia sobre o barro? É essa visão que Deus está dando a Jeremias, para que ele pudesse perceber que o oleiro continua focado e que o povo precisava olhar para Deus, se voltar para Deus. E ele tomou outra vez, na figura daquele homem, o barro arruinado, e ele volta a remodelar o barro, mas continuando a sua obra, porque ele conhece a propriedade, o Senhor conhece o bem, o Senhor conhece o homem, e o oleiro sabe como modelar o barro, o que está restrito ao homem. O homem não pode mudar o seu próprio coração, como o próprio Jeremias já denunciou no capítulo 13 da sua profecia. O homem não pode mudar a realidade de quem ele é. Para o homem é impossível salvar a si mesmo. Mas como nós lemos nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo veio por isso mesmo ao mundo, para que pudesse salvar o homem dos seus pecados. Olhar para Deus nos faz contemplar a realidade de quem somos. Olhar para Deus nos faz contemplar o seu poder salvífico, o seu poder transformador, o seu poder restaurador. Por isso, reitero, a esperança não está no homem mesmo. A esperança, a referência para o homem, não está nos acontecimentos ao seu redor, mas a esperança do barro olhando para a figura deve estar nas mãos do oleiro. Deus é quem opera a transformação do coração do homem. Deus é quem implementa, por sua obra salvífica, a santificação no coração do homem, a purificação do homem. E nós vamos descobrir agora com o Novo Testamento que isso é mediado pela obra realizada pelo seu Filho Jesus Cristo, porque Ele mesmo veio ao mundo para que nós fôssemos salvos por meio dEle. Então, olhando para Deus na figura do oleiro, nós somos lembrados de que o Senhor, Ele, quando contemplamos Sua santidade, nós descobrimos quem nós realmente somos. E é tão interessante perceber isso, que o homem distante de Deus, ele está enganado com suas próprias percepções, com suas próprias habilidades, com seus próprios sentimentos, com suas próprias emoções. O homem procura o seu próprio caminho, nessa tentativa de redimir-se a si mesmo. Mas quando ele para e contempla o Senhor, ele toma consciência de sua ruína, da sua inabilidade, da sua corrupção. Ele toma consciência de que somente o Senhor é quem pode transformar aquela realidade. Mas ainda, além disso, os versos de 1 a 6 de Jeremias 18 nos convida a olhar para o Senhor que permanece na sua posição, numa posição de soberania. É tão interessante que a ruína era total. E o Senhor já havia avisado isso desde os tempos de Moisés, que se o povo afastasse o seu coração de obedecer ao Senhor, eles seriam desapossados da terra, eles seriam espalhados pela face da terra, eles seriam punidos por sua desobediência. E o que nós vemos aqui, no livro do profeta Jeremias, é o povo vivendo essa total calamidade, entregues à idolatria, a idolatria que se manifestava na violação dos mandamentos do Senhor, quando as pessoas deixaram Deus e se entregaram a outros deuses, esqueceram o dia do Senhor e não mais guardavam o dia do Senhor, e tudo isso afetava toda a sua existência.
E a imagem escolhida pelo Senhor, além de expor essa realidade da humanidade e de também expor esse seu poder salvífico, ela expõe ainda o lugar do Senhor. Ele mostra que o Senhor, em meio a tudo isso, permanece superior, permanece dominando, permanece no controle, permanece com autoridade. Essa imagem, ou contemplar o Senhor, nos faz ver a sua soberania, que as circunstâncias não atingem os planos ou frustram os propósitos do Senhor, que as circunstâncias, por mais favoráveis ou difíceis, elas não mudam o propósito que Deus intentou. Por isso Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, porque não são só as circunstâncias boas que faz com que o povo de Deus progrida na direção que Ele mesmo planejou, mas até mesmo as circunstâncias difíceis, ou as circunstâncias de esfriamento ou de baixa, elas estão no controle do Senhor, e o Senhor pode trazer uma nova, transformar a realidade. Por isso, Jeremias é levado a essa situação, a contemplar o trabalho de um oleiro, porque mesmo que o barro se desintegre, por mesmo que o barro se arruine em suas mãos, o Senhor está no controle da situação. Aquele arruinar-se é temporário, porque o Senhor pode remodelar o barro. E aí eu volto a frisar isso. Nada, nem mesmo a recusa ou a ruína do barro, em ser aquilo que o oleiro quer que ele seja, é capaz de fazer com que o oleiro desista de sua obra. Nós vamos perceber um Deus soberano, um Deus salvador, que continua cuidando do seu povo e que é a esperança do seu povo em meio a essa situação calamitosa. Essa é uma das figuras que Jeremias usa para trazer essa consciência ao povo de Deus. E que nessa manhã eu queria trazer esses 3 pontos também para a nossa reflexão, diante do cenário cultural, do cenário caótico que nós vivemos, onde existem tantas pressões querendo desvirtuar o nosso entendimento de nós mesmos, ou até mesmo do ser de Deus ou das circunstâncias. Essa passagem nos serve para lembrar esses pontos destacados. Primeiro, quem nós somos é destacado por esse texto, nessa figura utilizada pelo Senhor. A nação de Judá estava perdida na sua idolatria, perdida no seu pecado, distante do Senhor, e aquela circunstância é a realidade da humanidade quando ela vive em rebelião, ou ao contrário, ou avessa à vontade de Deus. Esse texto vem a nós nessa manhã para nos lembrar isso, quem nós somos, se nós virarmos as costas para o Senhor e rejeitarmos a vontade de Deus e ignorarmos, vivermos como se Deus não existisse, vivermos de forma ímpia. Ele mostra esse caminho, um caminho de ruína, porque nós somos pecadores. E aí, aqui um ponto vem à nossa mente, a depravação total do homem. Muitas vezes, muitas correntes teológicas insistem em negar essa realidade de quem nós somos, afirmando que o pecado original ele é tirado do homem no batismo, como afirma o romanismo, ou como afirma o espiritismo, que pelas boas obras esse pecado pode ir sendo redimido ou diminuído. Vai expondo para a gente esses referenciais errados, fora de Deus e da sua doutrina, da sua palavra, nessa tentativa de entender quem nós somos, ou que somos pessoas boas, que há resquícios de bondade em nós e que é suficiente para nos fazer escolher Deus. O Senhor mostra nessa visão a Jeremias, nessa experiência de Jeremias, porque não fala de uma visão, mas de uma experiência mesmo, quem nós realmente somos. Isso é possível tomar consciência quando nós contemplamos o Senhor. João Calvino dizia que nós conhecemos a nós mesmos quando nós conhecemos a Deus. E é preciso que nós estejamos com os nossos olhos fixos e fitos no Senhor, para que nós não venhamos a perder de vista quem nós realmente somos e nos iludirmos com o nosso próprio coração, como é o discurso dos nossos dias.
de que nós precisamos mergulhar em nós mesmos e conhecermos a nós mesmos para poder ser pessoas bem-sucedidas no mundo e ganharmos o mundo e vencermos o mundo. Então, esses poucos versículos traz esses desafios para a gente. E eu queria pontuar aqui 5 observações a partir desses 3 pontos levantados a respeito de olharmos para o Senhor. O primeiro que eu queria destacar, para você guardar no seu coração, é que olhar para Deus nos faz ver que não é prudente, não é seguro confiarmos em nós mesmos. Nossos sentimentos, nossas emoções, nossas habilidades, tudo em nós está contaminado pelo pecado, desvirtuado pelo pecado. E o pecado nos faz usar tudo isso de forma rebelde. Embora que aqueles que já foram alcançados pela graça de Cristo foram libertos do domínio do pecado, mas também lidam com a realidade do pecado. Por isso nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor, porque somente olhando para o Senhor é que nós temos essa consciência de que não podemos mergulhar em nós mesmos ou confiarmos em nós mesmos. Por isso eu queria alertar você novamente: não se deixe levar pelas suas emoções, percepções e desejos. A Bíblia nos convida a mortificar a nossa carne, a desfazermos do nosso velho homem e nos revestirmos de um novo, à semelhança de Cristo. Mas, em segundo lugar, lembrando Jeremias 18:6, que diz: assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor Deus é quem pode dar ao homem uma percepção correta de si mesmo. O Senhor Deus somente é quem pode abrir os olhos do homem para perceber a realidade de quem é. O Senhor mesmo é quem pode transformar o coração do homem. Por isso que em situações de confusão, de dúvidas, de questionamentos, de insegurança, de instabilidade quanto a quem eu sou, olhar para Deus, buscar a orientação no Senhor, é a saída que esse texto nos apresenta. É a saída que o próprio Deus nos dá. Precisamos olhar para Deus, para termos um correto entendimento de quem nós realmente somos. Em terceiro lugar, olhando para esses 6 versículos, eu quero pontuar: não se deixe enganar. Muitas vezes as circunstâncias, de fato, elas querem desvirtuar o nosso olhar para Deus. Ou as ofertas humanas, elas parecem muitas vezes sedutoras e parece que frutificam, parece que as pessoas se sentem felizes. Mas não se engane, a obra de conversão continua sendo o único caminho para a transformação de vida. Somente o Senhor é quem pode transformar o coração do homem. E o caminho que o Senhor apresenta para a gente na Escritura é arrependimento e fé. Esse é o caminho, o único caminho que o homem que contempla a Deus vai trilhar e que é o único caminho que pode trazer transformação para a vida do homem. Por isso não se deixe enganar. Não é as boas obras que vai te conduzir para um caminho melhor ou te fazer uma pessoa melhor. Não é a sua dieta que se recusa a comer elementos industrializados ou de origem animal que vai fazer você ser uma pessoa melhor. Não será a distribuição da economia, da renda das pessoas que fará você desfrutar de salvação, de transformação. Não será um equilíbrio com a natureza, nem muito menos com a energia do cosmos, que vai fazer você ser uma pessoa melhor. O único caminho é aquele pregado por Jesus lá em Marcos capítulo 1. Arrependa-se e creia no Evangelho, para que os seus pecados sejam perdoados. Esse é o único caminho. Porque esse é o caminho que aproxima o homem de Deus. Isso é possível por causa do Senhor Jesus, que realizou uma obra de salvação completa e perfeita, e que, aplicada ao coração do homem pelo Espírito, é o que aproxima o homem de Deus, e é o que habilita o homem a estar no propósito para o qual ele foi criado. Então, guarde isso no seu coração. Em quarto lugar, eu quero pontuar que olhar para Deus nessas circunstâncias em que Jeremias recebeu essa palavra, faz o homem descansar. Como assim descansar? Descansar dessa busca por salvação. Enquanto nós insistimos em querer salvar ou querermos salvar-nos a nós mesmos,
Nós vamos nesse cansaço, porque nós nunca encontraremos obra suficiente que nos salve de nós mesmos, que nos salve do pecado. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós precisamos descansar dessa relutância de querer mudar a realidade pelos nossos próprios esforços. E nós vamos ver pessoas querendo transformar a realidade pela política, transformar a realidade pelo conhecimento, transformar a realidade pela afirmação, fugindo de Deus. Quando, por exemplo, você está doente e você diz, não, agora eu estou bem. Mesmo estando doente, diga que está bem, para você ficar bem. Essa é a tentativa do coração rebelde humano, de querer, pelo positivismo, transformar a realidade. Quando nós contemplamos a Deus, nós descansamos dessa relutância de querer mudar a realidade pelos nossos próprios esforços. Ou, pós-modernamente falando, mudar a realidade pelo nosso discurso. Querendo construir narrativas que nos digam o que é real. Narrativas que não batem com o dia a dia, com a realidade de quem somos. Então, olhar para Deus nos faz descansar. Nos faz descansar porque nós vemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E de que nada foge do seu poder, do seu domínio, da sua soberania. Nem mesmo os atos ou acontecimentos maus que muitos pedem explicações a Deus. Nada disso está fora do controle do Senhor. Olhar para Deus é a única direção para o coração humano encontrar o verdadeiro contentamento, a sua verdadeira liberdade, a sua verdadeira identidade. Eu comecei aqui fazendo aquela pergunta, o que é pior, enganar os outros ou enganar-se a si mesmo? Todas as duas tentativas são ruins, porque quando nós tentamos enganar os outros, nós estamos enganando a nós mesmos. E de fato, o homem vive esse engano, porque ele vive orientado por referências erradas, seja o outro, seja ele mesmo, ou as circunstâncias. Mas olhando para esse texto de Jeremias 18, e para esses pontos aqui levantados, ele nos mostra que é uma referência satisfatória para o homem, Deus. Somente olhando para Deus, nós não vamos buscar justificativas para dizer ou querer apresentar para as pessoas quem nós somos, ou viver enganados por discursos, porque essa é a situação da humanidade. A situação da humanidade é de queda, é de calamidade, e que a gente tenta buscar esperança em muitas coisas ou muitos caminhos, mas há esperança. E a esperança para o homem caído, revoltado contra si mesmo, revoltado contra o seu Criador, é somente o Senhor. É olhar para o Senhor, é buscar o Senhor, é ser teo-referente, ou buscar o Senhor como referência, é ser o que Deus quer que nós sejamos. Por isso eu digo, deixe de relutância contra a vontade de Deus. A teo-referência é esse ato de tomar o conhecimento de Deus como base, como a determinação do ser homem ou do ser humano. Deus é essa única referência que pode produzir no homem vida autêntica, vida verdadeira e verdadeiro autoconhecimento. É somente o conhecimento de Deus que traz consciência ao homem de sua revolta contra si mesmo, de seu descontentamento, de sua idolatria, de seu pecado, de seus medos. E é somente o conhecimento de Deus que reconduz o homem revoltado ao verdadeiro conhecimento da revelação divina. Então, eu queria encerrar essas palavras nessa manhã, trazendo esses versículos para os nossos dias, para essa realidade que nós vivemos, mesmo como cristãos, de muitas vezes de relutância contra a vontade de Deus, relutância com a realidade, o medo que muitas vezes nos paralisa. Olhe para Deus e você contemplará um Senhor soberano que não perdeu o controle das circunstâncias. Olhe para Deus, você que tenta salvar-se pelos seus próprios esforços, pela prática da religião, para você que tem tentado de todas as formas, pelo conhecimento se sentir seguro, pelas experiências se sentir seguro, olhe para Deus e você contemplará o verdadeiro poder salvífico. Olhe para Deus e você não se enganará e nem enganará os outros, porque você viverá olhando para Deus, a realidade de quem você realmente é. Que Deus tenha misericórdia de nós, no contexto em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, e que, orientado por Ele,
nós possamos suportar as aflições desse tempo, sem perder de vista o nosso alvo, o alvo da soberana vocação em Cristo, que é glorificar a Deus eternamente. Eu queria convidar você aí, junto com a sua família, nesse instante, a orar agora individualmente diante do Senhor, e a sondar o seu coração, quando muitas vezes você está cansado de tudo e você busca justificativas no outro, em si mesmo ou nas circunstâncias, para justificar o seu pecado, para dizer quem você é. Eu queria que você agora se olhasse diante do Senhor e pudesse lembrar disso. Olhar para o Senhor me faz ver quem eu realmente sou. Olhar para o Senhor me lembra que Ele é quem pode me salvar. Olhar para o Senhor me lembra que Ele está sentado no seu trono, que não perdeu o controle das circunstâncias. Oremos. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus. Seja adorado, Senhor Deus. Honrado, porque a tua palavra não nos deixa vivermos em rebelião ou distante do Senhor mesmo. A tua palavra nos confronta, Senhor, e nos traz desafios a lutarmos contra o nosso coração enganoso, a lutarmos contra as induções, Pai, que muitas vezes somos levados a nos contentar com uma vida de pecado ou com a vida distante do Senhor, justificando com as circunstâncias, com as provas, lutas, dificuldades ou com nossas próprias vontades. Nessa manhã te pedimos, Pai, que olhando no espelho da Tua palavra e sendo lembrados por essa figura tão rica, Senhor, de um oleiro que amassa o barro, nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Pai. E todas as vezes, Pai, que iludidos por nós mesmos, nós tentamos mudar quem nós somos pelos nossos próprios esforços. Ou que muitas vezes, Pai, levados por nossa rebelião, nós pensamos que podemos mudar a realidade. Tem misericórdia de nós, Senhor, que muitas vezes queremos viver em autonomia em relação ao Senhor. Queremos viver em independência de Ti, Senhor. Obrigado porque nessa manhã o Senhor lembra a mim e aos meus irmãos quem nós realmente somos. E nos lembra que, acima de tudo o que nós contemplamos com os nossos olhos, Pai, existe um Senhor soberano e poderoso que é capaz de nos salvar. E que já mostrou isso, Senhor, de um modo efetivo, claro e completo, enviando o Seu Filho ao mundo, para que pudesse Deus realizar essa salvação maravilhosa e que nós pudéssemos desfrutar dela por obra do Teu Espírito. Visita o Teu povo, Senhor, o Teu povo que tem se afastado do propósito soberano que o Senhor estabeleceu, o Seu povo, Pai, que pela ilusão do seu coração tem se distanciado, ó Deus, desse foco de glorificar o Teu nome em tudo, iludido por sua religiosidade, iludido por suas próprias obras, iludido por discursos egocêntricos, tem se distanciado do Senhor. Que nessa manhã, Senhor, a Tua palavra também possa falar salvificamente, salvadoramente, àqueles que ainda não Te conhecem, àqueles que vivem a ilusão dos seus próprios pensamentos. Que olhar para o Senhor seja a saída dessas almas e que eles possam encontrar no Senhor salvação. Te oramos com gratidão, Pai, certos de que o Teu Espírito em nós não permitirá que nos desviemos dos Teus passos, definitiva ou finalmente. Obrigado porque o Senhor é um Deus que salva, um Deus que vem em socorro do Teu povo. Obrigado, em nome de Jesus.